Bom, vejam, eu espero que vocês tenham lido já a primeira aula da transformada de Laplace. Um fato que a gente mencionou de forma bastante, frisou bastante durante a aula passada foi que, diferentemente da transformada de Fourier, a transformada de Laplace, ela é, além de uma expressão algébrica, a correspondente região de convergência. Então, a transformada de Laplace ela tem a expressão algébrica e a região de convergência. Nós vimos, inclusive, o exemplo da função exponencial e elevado a menos at, o de t, e da outra exponencial e elevado a menos e elevado a menos at, o de menos t, cuja transformada era a mesma expressão algébrica e diferiam apenas da região de convergência. Então, a região de convergência, matematicamente, ela é muito importante, porque a transformada de Laplace é definida por ela também. Mas ela também vai ser muito importante quando vocês estiverem estudando a teoria de controle. Então, quando vocês tiverem controle analógico, controle 1, vocês vão verificar que, muitas vezes, o problema consiste em tirar um sistema da região de instabilidade e levá-lo para a estabilidade. E isso é intimamente ligado à região de convergência. Além disso, quando você quer controlar um sistema, então, por exemplo, um exemplo aqui da alpargatas. O que a alpargatas faz? Sandália. Mas para fazer a sandália, a borracha, ela tem que ser misturada, os compostos da borracha, e a reação, o pessoal de química determina, é feita a uma dada temperatura. Então, lá, eu já prestei consultoria ao Alpargatas, então estou falando nesse processo porque eu vi como é feito lá. Então, ele controla o aquecimento com água para esfriar, para elevar a temperatura do que ele chama de... esqueci o nome, é tipo um cadinho bem grande, que ele vai misturar essa massa, para depois fazer as lâminas de borracha. Então, o controle é justamente isso. Você controla o aquecimento com a água fria para chegar a uma determinada temperatura. Então, isso você pode modelar usando a transformada de Laplace, e a análise aí de estabilidade e resposta de frequência vai envolver sempre a região de convergência. Então, é por isso que hoje nós vamos estudar as propriedades da região de convergência. Bom, seguindo a anotação do livro do Oppenheim, a primeira propriedade é que a ROC, ou seja, a região de convergência, Region of Convergence, ela consiste de faixas paralelas ao eixo J-ômega. Então, a ROC ela é paralela ao eixo J-ômega. E por que isso? Olha, porque a ROC ela vai existir sempre quando essa expressão, ou seja, o módulo x de t vezes e elevado a menos sigma t dt convergir, menor do que infinito. Então, para cada sigma, você vai ter ômega variando de menos infinito a mais infinito. Então, você tem aqui o eixo real, que é o sigma, no plano S. Então, eu posso ter apenas 4 possibilidades de região de convergência. Ou ela vai ser uma região limitada à esquerda, então você vem de um ponto até mais infinito. Então, é limitada à esquerda. Ou ela é limitada à direita, ou a ROC vai ser limitada tanto à direita quanto à esquerda. Ela é limitada tanto à direita quanto à esquerda, ou ela é o todo plano S. A terceira opção aqui é quando a ROC não existe, ou seja, o x de S não converge para nenhum ponto. Mas então isso não existe. Então, essas são as 4 possibilidades de ROC. Tá? Bom, a segunda propriedade da ROC. Quando você tem transformada racional, a ROC não vai ter polo. Então, o que é uma transformada racional? Na aula passada, Rigel ganhou até pontos em relação a isso, né? É quando você tem um numerador dividido por um polinômio dividido por outro em S. Então, quando você consegue escrever uma transformada de Laplace como quociente entre 2 polinômios, um no numerador e outro no denominador, normalmente a ordem do numerador é menor do que a do denominador, ele diz, olha, a ROC não contém polo. Aí, assim, eu coloquei até óbvio, né? Por quê? Porque se eu coloco um polo
O polo é o zero do denominador. Essa expressão aqui vai ser zerada. Se ela é zerada, não vai convergir. Eu botei um número dividido por zero, que é infinito. Então, a ROC não contém polo. Essa é a segunda propriedade. E aqui como exemplo, na aula passada, nós vimos que a transformada de menos E elevado a menos AT ou de menos T é 1 sobre S mais A, com a real de S menor do que A. Então, eu vou ter menos A, que é o plano complexo, real aqui, esse é o eixo real, e a região de convergência vai ser composta por todos os valores à esquerda de menos A. Então, vejam, olha, essa reta tracejada, ela é tracejada porque aqui eu estou marcando menos A, e menos A não faz parte da região de convergência, certo? Porque ele não faz, porque não pode ter polo. Então, desenhar um polo na região de convergência não pode, porque a região de convergência, por definição, não vai convergir no polo. Bom, aqui a gente tem outra propriedade que é bem interessante. Se x de t tiver duração finita, então x de t tem duração finita, como é nesse exemplo, ele só é não nulo de menos t sobre 2 a t sobre 2. E é absolutamente integrável. Então, quando ele é absolutamente integrável, você calcula o modo e integra esse sinal, converge. Então, a ROC vai ser todo o plano S. Então, uma forma para lembrar. Quando o sinal no tempo é limitado, ele está limitado. A ROC é ilimitada. Vocês vão ver que o inverso ocorre também. Então, quando o sinal é limitado, a ROC é ilimitada. Bom, aí aqui nós apresentamos esse exemplo. A porta, né, a função porta, com amplitude A de menos t sobre 2 até t sobre 2. X de S, integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, da função nesse intervalo que é A, elevado a menos vezes E elevado a menos st dt. Integral da exponencial é ela mesma, só que eu divido por menos S. E venho e calculo aqui que o x de S é menos A E elevado a menos st sobre 2 menos E elevado a st sobre 2. Lembre que aqui a gente não pode transformar num cosseno, porque eu tenho S é sigma mais J ômega. Essa não é exponencial imaginária. Bom, mas aí, apresentando essa expressão, alguns alunos poderiam perguntar: olha, na propriedade disse que a ROC é todo o plano S, mas eu não posso substituir S igual a zero aqui. Porque a ROC, ó, quando você vê um sinal desse tipo, limitado e absolutamente integrável, você não precisa fazer nenhum cálculo. Já coloca direto. A ROC é todo o plano S. Agora, por que eu calculei essa expressão e vi que eu não posso substituir diretamente S? Me desculpem. Porque eu não posso substituir S diretamente aqui. Olha, eu não posso substituir diretamente, mas eu consigo calcular o valor. Então, veja. Vamos ver de duas formas. Essa indeterminação é do tipo 0 sobre 0. Segunda série primária, a professora falou, olha, determinação 0 sobre 0, L'Hopital. Vai usar L'Hopital. Então, veja. Quando você deriva essa expressão, então eu tenho um numerador e denominador, a derivada do denominador é 1, derivada de S. A derivada da exponencial é ela mesma, só que eu tenho que lembrar que eu vou fazer o menos t sobre 2. E aqui, t sobre 2. Esse menos aqui vem para cá. Bom, agora você pode substituir S igual a 0. Aqui vai ser igual a 1, aqui também igual a 1. Menos t sobre 2 menos t sobre 2 dá menos t, vezes menos a, AT. E aqui, então, a gente já tem até outra observação. Da mesma forma que a transformada de Fourier, se você calcula a transformada do Laplace para S igual a 0, ela vai me dar a AT é a área sobre o gráfico dessa função. Então, até porque, veja, se eu coloco S igual a 0 aqui, esse termo vai embora. Então, você está calculando a área sobre o gráfico da função. Bom, então agora vamos provar
que se o sinal é limitado no tempo, então ele é um sinal limitado no tempo, esse sinal tem ROC infinita. Então, primeiro, vamos considerar esse sinal aqui, dessa figura. E também que ele é absolutamente integrável. Então, se você integra o módulo do sinal de T1 até T2, isso vai convergir, ou seja, essa integral é menor do que infinito. Bom, aí o que é que a gente vai pensar? Se S igual a sigma J ômega pertence a ROC, então x de t vezes E elevado a menos sigma t, ela tem que ser absolutamente integrável, né? Essa é a condição, para qualquer valor de sigma. Então, se o sigma pertence, se o S igual a sigma mais J ômega pertence a ROC, então essa expressão tem que ser satisfeita. Bom, se a gente substituir sigma igual a zero aqui, E elevado a zero é 1. Então eu vou ficar com a integral de T1 até T2 do módulo de x de t dt, que a gente já falou, é a nossa premissa inicial que converge. Então sigma igual a zero, ou seja, o eixo J ômega pertence a ROC. Bom, porque essa expressão vai convergir. Agora, quando sigma é maior do que zero, essa integral, quando sigma é maior do que zero, essa integral vai convergir? Então, sigma maior que zero. Bom, quando sigma é maior do que zero, o que é que nós temos? E elevado a menos sigma t é uma exponencial decrescente. Então, E elevado a menos sigma t é uma exponencial decrescente. Então, o que é que vai acontecer? Se ela é uma exponencial decrescente e eu estou fazendo a multiplicação do módulo x de t vezes a exponencial decrescente, se eu substituo qual é o maior valor de T1 até T2, qual é o maior valor dessa exponencial? Está nesse ponto, que vale E elevado a menos sigma T1, quando eu substituo T igual a T1. Quando eu substituo esse valor pelo maior valor dele, eu estou calculando um valor menor. A integral vai ser, essa integral aqui, vai ser menor do que a integral que eu estou calculando. Então eu substituo esse valor pelo maior, e essa integral que eu calculo é maior do que a anterior. Bom, aí o que é que vai acontecer? Essa porção aqui, integral de T1 até T2, eu já sei que converge a limitada. Então eu vou ter um valor limitado multiplicado por uma constante. Então, o valor limitado vezes uma constante é outro valor limitado. Logo, essa integral aqui converge quando sigma maior que zero. Então, qualquer sigma maior que zero, se ele satisfaz essa expressão, ele vai pertencer a ROC. Bom, agora quando sigma é menor do que zero, então quando sigma é negativo, E elevado a menos sigma t, acorda Júnior, Nicola, que ele esquece de estudar. Quando sigma é negativo, E elevado a menos sigma t vai ser uma exponencial crescente, porque o resultado aqui no expoente vai ser um expoente positivo, então uma exponencial crescente. Bom, então para sigma menor que zero, eu vou calcular e verificar se essa expressão converge ou não. Só que, olhando agora para essa expressão, o maior valor de E elevado a menos sigma t nesse intervalo é E elevado a menos sigma t2. Então, mais uma vez, eu substituo esse valor por um valor maior. Logo, essa integral é menor do que eu estou calculando. E como isso é limitado, essa integral também vai ser limitada. Ou seja, para sigma menor do que zero, a real, com a real de S menor do que zero, ela também vai fazer parte da ROC. Certo? Então, em resumo, a gente provou para sigma igual a zero, para sigma maior que zero e para sigma menor que zero. Ou seja, toda a ROC vai fazer parte da região de convergência se o sinal for limitado. E aqui a gente tem outro exemplo. Essa expressão, esse sinal aqui, integral que tem a duração de 0 a t, ou seja, um sinal limitado no tempo. Quando ele é limitado no tempo, ROC infinita. Então, ele é limitado no tempo e absolutamente integrável, nessa área aqui é finita. A ROC é todo o plano S. Então, aqui a gente já pode escrever. Olha, olhou para esse sinal, é um sinal limitado, a ROC é todo o plano S.
E depois vamos atrás da expressão. Então, a transformada de Laplace x de S é a integral de menos infinito a mais infinito do sinal vezes e elevado a menos st dt. Esse sinal ele é não nulo de 0 a t, e aqui nós vamos juntar os expoentes. E elevado a menos at com e elevado a menos st, dá e elevado a menos s mais at. A integral da exponencial, como a integração é feita em tempo, é ela mesma, só que eu vou ter que dividir por menos 1 sobre s mais a. Tá aqui. E depois substituo os limites de integração. T, quando eu substituo T maior, T grande, T maiúsculo, eu venho para cá. E quando eu substituo 0, para cá. Como T1 menos 1, eu inverto. Então, essa é a expressão final para a expressão algébrica para transformar de Laplace desse sinal. Bom, aí vocês poderiam me perguntar mais uma vez, ok, o sinal é limitado no tempo, absolutamente integrável, e a ROC é todo plano S. E S igual a menos A. Se eu substituir S igual a menos A aqui, esse denominador é zerado. Então, eu tenho que analisar quanto é que vale x de S para S igual a menos A. Então, e assim, eu não posso falar em polo, observe que eu não falei em polo, porque polos é quando x de S é racional. Um polinômio dividido por outro. Embora eu tenha um polinômio no denominador, no numerador, isso não é um polinômio. Bom, aí mais uma vez, conhecimentos da primeira série primária, quando vocês tinham lá 7, 8 anos, pega um limite difícil desse, só que ele é indeterminação 0 sobre 0. Se é 0 sobre 0, você deriva e substitui o valor que causa a indeterminação, que no caso é o menos A. Então a derivada exponencial é ela mesma, só que eu tenho aqui e elevado a menos st. Então a derivada em relação a s é menos t, que eu multiplico com esse menos aqui vai virar mais. E a derivada aqui embaixo, com relação a essa, a derivada de s é 1. E agora eu posso substituir s igual a menos a sem problema. Quando eu coloco menos a aqui, esse termo vira 1, e elevado a 0 é 1, fico com t. Então, para s igual a menos a, o x de s é t. Então, ou seja, inclusive para menos a função convergiu. Ou seja, o x, a transformada de Laplace convergiu. Logo, a ROC é todo o plano S. Bom, vamos para a próxima transformada, a próxima propriedade, que lá no Oppenheimer é a propriedade 4. Veja o seguinte, se o sinal x de t é um sinal lateral direito, então o que é um sinal lateral direito? É que ele inicia no ponto e dura eternamente a partir daquele ponto. Então é um sinal lateral direito no tempo. Ou seja, ele só é nulo para t menor do que um t1. Aí ele diz, se existe uma linha sigma zero, então eu tenho um valor de sigma zero. Por que é que ele fala em uma linha? Porque para todo o j ômega lá, ele vai pertencer a ROC. Então o sigma zero, toda essa linha pertence a ROC. Se isso ocorrer, a ROC, então, ou seja, todos os valores de S maior do que sigma zero também vão pertencer a ROC. Ou seja, em outras palavras, se você tem um sinal lateral direito no tempo, a ROC também é lateral direita, se ela existir. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho da prova matemática, mas depois a gente mostra o resultado, que é bem simples. Então é basicamente o seguinte. Na premissa inicial, é falado que sigma zero pertence a ROC. Então, se sigma zero pertence a ROC, essa expressão integral de x de t vezes e elevado a menos sigma zero t dt converge. Então, isso garante que sigma zero pertence a ROC. Bom, agora, vamos testar um sigma 1 maior do que sigma zero. Então, eu vou para a direita, no plano S, e verificar se isso converge. Então, se essa expressão aqui, a integral de t1 até mais infinito. Por que eu olho só t1 até mais infinito? Porque à esquerda de t1, o sinal é zero. Então eu olho de t1 até infinito, o sinal em módulo vezes e elevado a menos sigma 1t dt. Se isso converge, se essa expressão converge, então sigma 1
faz parte da ROC. Aí o que é que eu faço? Aí aqui a gente faz uma multiplicaçãozinha, um artifício matemático, para incluir o sigma zero elevado a sigma zero. Tem até um errinho aqui, é sigma zero t. Coloca sigma zero t aqui e sigma zero t aqui, que depois ele apareceu aqui. Então eu arrumo essas expressões e veja, aqui nós vamos substituir, olha, eu tenho E elevado a sigma zero menos sigma 1t. Sigma 0, sigma 1 é maior. Se sigma 1 é maior, então sigma 0 menos sigma 1 é negativo. E quando eu coloco esse menos na frente, esse expoente aqui é positivo. Se esse expoente é positivo, o que é que acontece? Eu tenho um exponencial crescente. Então você vai ter aqui um exponencial, decrescente. Deixa eu verificar só uma coisa aqui. Decrescente, aliás. Você vai ter E elevado para sigma 1 é maior do que sigma 0. Sigma 1 é maior do que sigma 0. Vamos verificar aqui. Sigma 1 maior do que sigma 0. Sigma 1 maior do que sigma 0. E aqui tem um errinho de novo, ó. Eu vou corrigir isso e fazer um upload de novo superior, porque ó, aqui o sigma 1 é negativo, então ele virou positivo aqui, que não pode. Então essa expressão aqui é sigma 1 menos sigma 0. Essa expressão é sigma 1 menos sigma 0, que dá um valor positivo e fica negativo. Quando ele é negativo, a exponencial é decrescente. Aí eu vou pegar aqui o maior valor dela, que vai ser E elevado a sigma 1 menos sigma 0, então eu corto esse sinal aqui. Sigma 0 menos sigma 1. Quando eu troco pelo maior valor, essa expressão aqui vai convergir, certo? Eu vou fazer os ajustes no novo PDF e passo para vocês. Bom, aí se isso ocorre, então se essa expressão ocorre e ela converge, então qualquer valor à direita do sinal, ela vai pertencer à ROC. Bom, aí como eu escrevi aqui, ó, em outras palavras, quando o sinal é lateral direito, a ROC vai ser lateral direita também. Então, aqui, veja, uma questão da lista. E elevado a 3t, o de t mais 3. Bom, como eu tenho o degrau marcando, t mais 3, ele vai começar em menos 3. A partir de menos 3, eu tenho essa exponencial, que vai de até infinito. Quando eu tenho t igual a 0, E elevado a 0 é 1. Então esse é o gráfico do sinal que a gente quer calcular a transformada. Quem é a transformada de Laplace dele? E elevado a integral de menos 3 até mais infinito. Nesse intervalo ela vale E elevado a 3t, E elevado a menos st dt. Bom, veja, aí aqui a gente vai ter que analisar a região de convergência. Essa expressão ela só vai convergir quando a parte real desse expoente, que é 3 menos sigma, lembrando que S é sigma mais j ômega. Então, se eu olho para a parte real, 3 menos sigma, ela tem que ser negativa, menor que 0. Ou seja, a ROC é maior do que 3. Então, veja, esse sinal aqui é um sinal lateral direito, vai me gerar uma ROC lateral direita. Sigma maior do que 3 é uma ROC lateral direita. Bom, feito isso, aí a gente substitui os valores. Quando eu coloco mais infinito, vai ser 0. E quando eu coloco menos 3 em t, a gente fica com menos 9 mais 3s. Esse menos 9 é uma constante, eu trago para cá e fico com essa expressão. E elevado a menos 9, E elevado a 3s sobre s menos 3. E vejam, o 3, eu não posso substituir o 3 nessa expressão porque ele não faz parte da ROC. Observe que aqui é maior. Então, esse sinal, que é um sinal lateral direito, tem uma ROC lateral direita. Bom, se existe o sinal lateral direito no tempo, a ROC é lateral direita. Quando eu tenho a ROC lateral esquerda, o sinal é lateral esquerda, a ROC vai ser lateral esquerda. Então esse é o dual. Então o sinal lateral esquerdo tem ROC lateral esquerda. E o exemplo é um exemplo que nós já calculamos. Quando eu tenho a transformada de menos E elevado a menos AT ou de menos T,
a transformada é 1 sobre S mais A, com a real de S menor do que menos A. Então, real de S menor do que menos A. Esse sinal é um lateral esquerda. Só uma pergunta, me respondam por áudio. Quando eu estou fazendo isso, aqui é lateral direita, vocês veem direita ou a câmera está invertendo? Ó, lateral direito, vocês estão vendo minha direita aqui, minha mão direita? Então, assim, o vídeo está ao contrário. Quando eu estou falando lateral direito, eu vou inverter agora. Então, assim, se o sinal é lateral esquerdo, olhando agora, a ROC também vai ser lateral esquerda, que é o que tem nessa expressão. E essa prova aqui, é só vocês utilizarem a anterior e lembrando que o sinal vai ser, ele vem de menos infinito até um T2, tá? Bom, propriedade 6, olha que negócio interessante. Se o sinal x de t é um sinal bilateral, então, usando a notação do Oppenheimer, ele chama de bilateral um sinal que tem duração infinita. E se existe a linha sigma 0 que pertence à ROC, então a ROC vai ser uma faixa, ou seja, que inclui a linha sigma R real de S igual a sigma 0. Então veja, pensem sempre na dualidade. O que a gente mencionou agora há pouco? Se o sinal é limitado no tempo, qual é a ROC dele? Todo o plano S, a ROC é infinita. Agora, eu tenho aqui um sinal infinito no tempo. O dual disso é que a ROC seja limitada. Então essa propriedade diz isso. Quando você tem um sinal ilimitado no tempo, um sinal bilateral que é chamado, a ROC vai ser apenas uma faixa. E de onde é que vem isso? Olha, basta você observar que o sinal infinito, ele é a decomposição de um sinal esquerdo, um lateral esquerdo, mais um sinal lateral direito. Aí aqui nós vamos usar a linearidade, que não foi provada, mas isso tem a ver com a linearidade. Então veja, essa porção esquerda, a ROC é lateral esquerda. Essa porção direita aqui, a ROC é lateral direita. Então eu vou ter um sigma right e sigma left aqui. Quando é que vai haver a intersecção dos dois? Eu tenho essa ROC lateral esquerda, e essa ROC lateral direita. Como o sinal é a composição dessas duas partes, a parte esquerda mais a parte lateral direita, se houver, quando eu componho essas duas, se o sigma L estiver à direita do sigma R, vai ter uma intersecção. Se houver intersecção desses dois sinais, a ROC vai ser uma faixa no eixo J ômega. E aqui vamos fazer um exemplo, né? E elevado a menos a módulo de t, que essa função também é chamada de exponencial bilateral. Então eu posso escrever essa função E elevado a menos a t u de t, que é essa porção aqui, e mais E elevado a mais a t, né? U de menos t. Olha, essa função aqui, essa exponencial bilateral, se vocês olharem, o que é que tem? Ela apresenta valores maiores em torno de zero. Quando a gente faz um experimento com voz, você percebe que as baixas amplitudes, ou seja, os sinais próximos a zero do sinal de voz, ela tem maior probabilidade. Então essa função aqui, ela é usada para modelar o sinal de voz, a função densidade de probabilidade de um sinal de voz. Então tem aplicação prática. Para a gente, nós vamos só calcular a transformada de Laplace. Bom, mas quando eu desenhei dessa forma, eu assumi que A é maior do que zero. Se A for menor do que zero, essas exponenciais você pega essa parte e essa outra. Então eu fico com esse sinal. Para qual dos dois casos? Responda aí, senhores, para ganhar 0,001, um milésimo. Para qual dos dois casos existe a transformada de Fourier? A maior do que zero, porque satisfaz a condição de integrabilidade absoluta. Nós vimos que em alguns casos a transformada de Fourier não existia, mas existia de Laplace. Esse caso, nós vamos observar que não vale nem para uma nem para outra. Por quê? Ou seja, não tem transformada de Laplace.
Porque quando eu tenho uma área infinita, eu multiplico pela exponencial e ajusto a exponencial para que o produto da exponencial vezes a área infinita convirja. Só se você, como você tem t igual a zero, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se você ajusta esse lado, não consegue ajustar, fazer com que essa integral desse lado convirja. Então nós vamos ver matematicamente que essa expressão aqui, esse sinal x de t, para a menor do que zero, ele também não tem transformado de Laplace. Bom, mas vamos lá. O que é que a gente viu aqui? Bom, desde o início, a primeira função que a gente calculou a transformada foi essa. E elevado a menos at u de t se transforma 1 sobre s mais a real de s maior do que menos a. Essa foi a primeira. A outra expressão que nós tínhamos era menos e elevado a menos at u de menos t, que se transformava 1 sobre s menos a. Como eu não tenho um menos aqui, equivale a trazê-lo para cá, multiplicar a esquerda e direita aqui por menos 1. Então, menos 1 sobre s. E como eu não tenho o expoente aqui menos a, então o a nessa expressão aqui é o menos a da anterior. Então eu fico com menos 1 sobre menos a. E a ROC no cálculo anterior era real de s menor do que menos a. Só que eu substituí o a para o menos a. Então a transformada de Laplace de e elevado a menos u de t é menos 1 sobre s menos a e real de s menor do que menos a. Vamos voltar um pouquinho até a gente encontrar a expressão de onde nós partimos para chegar a essa conclusão. Vamos lá. Em algum ponto aqui eu fiz essa transformada, aí eu quero mostrar para vocês. Queria ter procurado um pouquinho mais. Peraí, eu já botei esse negócio aqui. Cadê? Em algum ponto eu botei. Senão a gente vai nas outras aulas, não tem problema. Lateral. Aqui, rapaz, tá vendo? Aqui, ó. Veja, essa foi a transformada de Laplace que nós calculamos na primeira aula. Menos e elevado a menos at de menos t se transforma 1 sobre s mais a, real de s menor do que menos a. Certo? Só que agora, nessa expressão, nós queremos e elevado a at de menos t. Então, o menos 1 aqui, o menos foi embora, né? Então, por isso que apareceu esse menos. E o a, em vez do a, eu coloquei menos a. Então, na transformada de Laplace, eu coloco o menos e troco o a por menos a. Então, eu fico com essas duas expressões aqui. Então, a transformada dessa parte é esse primeiro termo e a transformada dessa outra parte é o segundo termo. Bom, então veja, se eu tenho aqui uma real de a de s maior do que menos a e menor do que a, então a composição dessas duas condições é real de s entre menos a e a. Agora observe, isso aqui, quando eu tenho, por exemplo, a igual a 2, então eu fico com real de s maior do que menos 2 e menor do que 2. Se eu colocar a negativo, menos 2 seria mais 2. E menos 2 estaria aqui. Eu não teria como ter um número maior do que 2 e menor do que menos 2. Então essa expressão aqui, da forma como está colocada, ela só vale para A positivo. Porque A positivo, ó, gera esse caso. Quando A é negativo, eu não consigo calcular a transformada, porque eu vou ter um absurdo aqui, certo? Então a região de convergência só tem intersecção dessas duas expressões quando isso ocorre. Para que isso ocorra, a tem que ser maior do que zero. Bom, e quando isso ocorre, eu vou somar as duas expressões, né? 1 sobre s mais a, menos 1 sobre s menos a. Aí tiro o mínimo aqui, fica s ao quadrado menos a ao quadrado e menos 2a. Vocês lembram que eu mencionei para vocês que se eu faço S igual a J ômega, S igual a J ômega, a transformada de Laplace se transforma na transformada de Fourier. Então, se eu coloco J ômega aqui, vai aparecer o quê? J ômega ao quadrado. Como J ao quadrado é menos 1,
Então eu vou cancelar esses menos 1, esses menos todinho. Eu fico com 2A sobre ômega ao quadrado mais A ao quadrado, que é a transformada da bilateral que a gente calculou na transformada de Fourier. Bom, mas o mais importante aqui é que a exponencial bilateral, ela é ilimitada, vamos voltar um pouquinho aqui, ó, ela é ilimitada no tempo. Se ela é ilimitada no tempo, a região de convergência foi uma faixa no plano S. Então, sempre que o sinal for ilimitado no tempo, a ROC vai ser uma faixa no plano S. Se existir, não é porque nesse caso aqui, como A é menor que zero, não vai ter área comum nas ROCs. Lateral direita e esquerda, então não vai ter transformado nesse caso. Vamos caminhando que a gente está quase terminando. Propriedade 7. Se a transformada de Laplace for racional, então a ROC é limitada pelos polos e se estende até o infinito. Adicionalmente, não existem polos de x de S na ROC. Essa propriedade a gente vai falar junto da 8 porque elas são bem próximas. Aí a propriedade 8. Se a transformada de Laplace for racional e x de t for um sinal lateral direito, então a ROC é a região do plano S à direita do polo mais à direita. Então, você tem uma função racional, tem uma sequência de polos, que são o zero do denominador. Se o sinal é lateral direito, a ROC está à direita do polo mais à direita. Se o sinal é lateral esquerdo, a ROC tem que estar à esquerda do polo mais à esquerda. Então, veja, antes de explicar isso, esses conceitos vão ficar mais fortes quando nós relacionarmos esses conceitos aos sistemas. Em controle, isso vai ser muito importante, porque em controle você tem um aspecto primordial, é que o sistema a ser controlado, ele tem que ser sempre estável. Você não pode gerar um sistema instável. Lembram-se do exemplo da alpargatas, que você vai trabalhar aquecendo e resfriando? Então suponha que o seu sistema gere uma estabilidade. Ele comece a aquecer, aquecer, aquecer. Se nenhuma proteção atuar, ou ele vai queimar todo o material da borracha. Então, o pessoal de química diz que a reação química deve ocorrer a uma dada temperatura para chegar a uma sandália macia, para aproveitar o verão na praia, né? Mas em vez disso, o sistema entra numa estabilidade, a temperatura sobe de forma deliberada e vai ocorrer algum problema. Ou pode queimar algum equipamento, fundir o equipamento, ou o material perder o material. Então veja, quando a gente fala isso, num sistema estável, nós vamos impor duas condições. Causalidade, que o sistema pode ser feito fisicamente realizável, e estabilidade. Então, a causalidade, a resposta ao impulso do sistema é zero para t menor do que zero. Então é um sistema estável. Um sistema estável, a gente olha que ele é lateral direito. Então a ROC tem que ser lateral direita. Nós vamos verificar também que o sistema estável, os polos ficam do lado esquerdo. Então você vai ter que jogar todos os polos, fazer no seu projeto, o seu controlador, ele vai ter que ir para a esquerda. Então essas propriedades elas vão ter mais importância nas suas aplicações do que na dedução propriamente dita, certo? Então, olhando de forma bastante específica, o sistema causal, a ROC lateral direita, o sistema estável, os polos estão do lado esquerdo. Então isso é basicamente o que a gente vai atrás, para deixá-los mais tranquilos. E como é que faz o controle? O controle você pode, eu mencionei para vocês, olha, eu quero chegar a uma dada temperatura lá no moinho da alpargatas. Então eu pego o sinal de referência, comparo com a temperatura que eu quero e tenho um sinal erro. Eu posso multiplicar esse erro por uma constante e alimentar a entrada. Quando eu multiplico por uma constante, eu tenho um controle proporcional. Eu posso também fazer a diferença e calcular a integral desse erro.
entre a temperatura desejada e a temperatura atual. E posso também derivar o erro. Então, por isso, alguns de vocês já devem ter escutado em controle P e D. É P de proporcional, I de integrativo e D de derivativo. Bom, então assim, depois vocês leiam essas propriedades, mas assim, não se preocupem muito com as deduções matemáticas das propriedades. Certo? A gente vai usar a aplicação dessas propriedades. Bom, então voltando aqui para a propriedade 7 e 8, ela diz, na propriedade 7, ele diz que a ROC vai ser limitada pelos polos e se estende até o infinito. E na 8 ele diz, olha, se o sinal é lateral direito, a ROC vai estar à direita do polo mais à direita. Se o sinal é lateral esquerdo, a ROC vai estar à esquerda do polo mais à esquerda. E aqui a gente tem um exemplo para essas duas propriedades. Então, suponha um x de S, me desculpem, dado por essa expressão, S mais 1, S mais 2, S mais 3. Então, eu vou ter polos em menos 1, um polo em menos 2 e um polo em menos 3, que são desenhados aqui. A propriedade 7, ela diz, olha, ou a ROC está limitada por polos, nesses dois casos aqui do meio, ou ela se estende até o infinito. Então, ela se estende até o infinito aqui e se estende até o infinito. Essa outra propriedade diz, olha, o sinal lateral esquerdo, a ROC está à esquerda do polo mais à esquerda. Esse outro aqui, a ROC está à direita do polo mais à direita. Tá? Isso advém porque eu não posso colocar um polo na ROC. Então veja, se eu tivesse a ROC aqui, ó, daqui para a direita, o menos 1 estaria dentro. Então eu não posso calcular. Então essa é a última propriedade. A ROC ou ela é limitada pelos polos ou se estende de um polo, da região de um polo. Então, lembrando mais uma vez, essas linhas aqui eu coloco linhas tracejadas porque o polo ele não pode pertencer à ROC, porque senão teria uma indeterminação aqui no denominador. Vamos agora para a transformada de Laplace inversa. Então, vejam. Da mesma forma como a transformada de Fourier, nós tínhamos a transformada que saía do domínio do tempo, t, e ia para o domínio das frequências ômega. A transformada inversa faz o contrário. Agora nós vamos ter a transformada de Laplace inversa, ou a transformada inversa de Laplace. Transformada de Laplace inversa, se você sai por meio da transformada de Laplace do tempo t para o domínio S, a transformada inversa vai fazer o contrário. Bom, mas o que é que nós vimos? Olha, logo no início, na definição da transformada de Laplace. A transformada de Fourier, Fzinho de Fourier, dos x de t vezes a exponencial complexa elevada a menos sigma t, é a transformada de Laplace, olha. Porque a transformada de Fourier é a integral de menos infinito a mais infinito do sinal, vezes e elevado a menos j ômega t dt. Se você junta aqui, ó, e elevado a menos sigma t com e elevado a menos j ômega t, eu fico com sigma mais j ômega, que é o S. Bom, então veja, se a transformada de Fourier dessa função é o x, ó, a transformada de Fourier de x de t vezes e elevado a menos sigma t, é a transformada de Laplace, que eu chamei de x de ômega, sigma mais j ômega, né? Que é o x de S. Se eu fizer a transformada de Fourier inversa disso, eu obtenho essa daqui. Eu não tenho, olhando para essa expressão aqui, ó. Se x de sigma mais j ômega, que é o x de S, é a transformada de Fourier de x de t vezes e elevado a sigma t, x de t vezes e elevado a menos sigma t é a transformada inversa dessa daqui. E o que é a transformada inversa? Tratando-se de Fourier, 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, da função vezes a exponencial complexa com sinal positivo aqui. Bom, se a gente multiplica ambos os lados por e elevado a sigma t, e elevado a sigma t, esse aqui vai ser cancelado, fico só com x de t. E elevado a sigma t, eu trago aqui para dentro da integral,
Como a integração é feita em ômega, eu posso trazer para dentro da integral. É elevado a sigma t aqui, ó, sigma t, sigma mais j ômega. Sigma mais j ômega é elevado a st. Só que a gente tem que fazer a mudança de variável, né? Sair de ômega para s. Então eu sei que s é igual a sigma mais j ômega. ds vai ser igual a j de ômega. Então eu vou substituir nessa expressão. X de sigma mais j ômega é o x de s. Sigma mais j ômega, s. X de t elevado a s. D ômega vai ser o ds sobre j, né? D ômega é o ds sobre j. E os limites de integração? Quando ômega vai para infinito, o limite superior vai para sigma menos mais, já que é mais. Aqui está ao contrário, rapaz. Troca aqui. Aqui é mais j infinito e aqui menos j infinito. Eu vou corrigir isso na versão que eu vou fazer o upload de novo. Inclusive, uma observação, senhores. Todos esses errinhos que eu encontro ou que vocês encontram, depois da aula eu faço a correção, escaneio novamente e faço um novo upload. Então, sempre assim, depois da aula, vocês peguem, façam um novo download dessas notas de aula. Aqui é menos infinito e aqui é mais infinito, certo? Bom, mas em todo caso, a preocupação é muito pouca por isso, porque isso aqui é uma integral de linha, né? Você vai ter o ômega variando de menos infinito aqui, menos j infinito até mais infinito. Então você vai calcular na região de convergência essa integral sobre uma linha. E lá na quinta série primária, foi sexta série, vocês deviam ter uns 9, 10 anos, a professora disse, olha, integral de linha e de superfície, fujam dela como o diabo foge da cruz. Porque normalmente dão muito trabalho. Você tem que parametrizar essa linha, parametrizar essa superfície. Mas vocês lembram dos teoremas de Green e Stokes? Senhores, quem lembra desses teoremas? Teoremas de Green e Stokes. E o que é que eles faziam? 0,002 por cada teorema. Perfeito. Integral de linha no integral dupla. E o Stokes, teorema de Stokes. O teorema de Stokes era por causa da superfície. Ele pegava uma integral de superfície e transformava numa integral volumétrica. Então, e vocês devem ter usado também em eletromagnetismo. Eletromagnetismo, esses dois teoremas, Green e Stokes, eles ajudam bastante. Porque você sai da integral de linha, mas e chega no integral de superfície, uma integral dupla. E sai no integral dupla. E sai do integral de superfície e vai para uma integral tripla, que é um cálculo de um volume. Bom, então esse problema da integral de linha, a gente não vai encará-lo. Nós vamos correr do problema da integral de linha. E a solução disso vão ser frações parciais, certo? Então, no cálculo da transformada de Fourier, como era uma expressão mais simples, era uma integral, nós não precisávamos dar uma de covarde, né, nos acovardarmos e corrermos. Mas a gente vai correr da integral de linha. E para isso, a gente vai usar frações parciais e também tabelas. Certo? Então, tentar organizar a sua transformada de Laplace de uma forma amigável e usar tabelas e frações parciais. Bom, então a ideia é basicamente o seguinte. Se nós não tivermos polos múltiplos, ou seja, polo múltiplo são dois polos no mesmo ponto. Então, se não houver isso, e a ordem do numerador for menor do que a do denominador, você pode escrever o x de s como esse somatório desses monômios aqui, a sobre s mais ai. E cada uma dessa expressão, lembra que quando a gente tem s mais a, causal, né? Eu fico com a inversa e elevado a menos at ou de t. Quando S mais A é não causal, ou seja, lateral esquerda, eu fico menos E elevada a menos AT ou de menos T. Então vai ser isso. Você olha para o polo, se a Rho é a direita desse polo, em que esse polo está em menos AI, então a inversa é E elevado a menos AI, T ou de T.
Se a ROC está à esquerda, E elevado a menos AI, menos E elevado a menos AI, T, o de menos T. E esse A maiúsculo aqui é apenas uma constante. Bom, então para finalizar, a gente vai colocar um exemplo aqui. Bom, se o x de S for 1 sobre S mais 2 vezes S mais 4, com a real de S maior do que menos 1. Calcule a inversa. Vou calcular o integral de linha? De forma alguma. Não vamos abordar dessa forma. Vamos para o mais simples. E vocês observam, lembram que eu falei que a transformada de Laplace era mais simples que a transformada de Fourier? Está aí um exemplo. Olha, eu não consigo usar a definição, assim, na realidade consigo, né? Mas é mais complexo. Para você fazer essa integral de linha, pegar um sigma, você tem que parametrizar essa linha, então é mais complexo. E bem mais difícil, a gente tá assim, tá fora do escopo dessa disciplina na graduação. E na transformada de Fourier não tinha essa boquinha, né? Você tinha que calcular usando a integral. Então aqui a gente não vai ter, já tem uma vantagem. Bom, então mais uma vez eu tenho aqui fazer a expansão em fração parcial dessa expressão. Então eu fico com um A sobre um S mais 2 e um B sobre S mais 2. Se eu substituo nessa expressão, corto isso, A é S igual a menos 2, eu fico com A igual a meio. E se eu substituo nessa expressão A igual a menos 4, eu vou ficar com B igual a menos meio. Então, de tal sorte que eu vou ter que olhar agora. Bom, ele mencionou que o sinal é lateral direito. A ROC é maior do que menos 2. Para eu chegar a uma ROC maior do que menos 2, o que é que vai acontecer? Eu tenho que compor essa ROC, à direita de menos 2, com essa à direita de menos 4. A intersecção dessas duas expressões dá essa ROC. Então, quando eu for fazer a transformada inversa dessas duas parcelas, eu tenho que considerar essa para o polo em menos 2 e essa para o polo em 4. Como elas são laterais direito, essa é lateral direito e essa é lateral direito, a inversa dessa vai ser lateral direita, então menos E elevado a menos 2t ou de t. E a direita dessa daqui é elevado a menos 4t ou de t. E o A e o B são apenas constantes que eu vou multiplicar. Então, uma transformada de Laplace para essa expressão está dada aqui. Porque eu fiz a expansão em fração parcial considerando os polos e olhei os dois sinais como lateral direito. Bom, agora, se fosse o contrário, o outro caso, quando eu tenho a ROC entre menos 4 e menos 2. Como é que, a partir de ROC, considerando o polo em menos 4 e um polo em 2, eu vou compor? Então eu tenho que fazer a intersecção dessa, de menos 4 para infinito, com essa de menos 2 para infinito. Quando eu componho essas duas ROC, a intersecção delas vai ser uma linha de menos 4 a menos 2. Bom, essa linha de menos 4 a menos 2, eu vou ter então a parcela relativa ao polo em 4, ela é lateral direita, então eu coloco a lateral direita, E elevado a menos 4t, o de t. E a parcela relativa ao polo em menos 2 é lateral esquerda. Então eu tenho que colocar E elevado o de menos t. E colocar um menos também, não é? Porque é menos AI, E elevado a menos AI, t, o de menos t. Então eu tenho que colocar um menos aqui e aqui. Então a transformada inversa da mesma expressão algébrica, mudando apenas a região de convergência, é essa daqui. E por último, quando eu tenho a mesma expressão, só que a região de convergência é menor do que menos 4. Para ter uma região de convergência menor do que menos 4, eu tenho que ter a intersecção à esquerda de menos 2 e à esquerda de menos 4. Então, para a esquerda de menos 2, eu vou colocar o de menos t e o menos aqui também. E para a esquerda de menos 4, eu coloco o menos t e coloco um menos aqui. Só que o coeficiente b
era meio. Então, por isso que ficou positivo. Então, essa é a transformada de Laplace da mesma expressão algébrica quando a região de convergência é menor do que menos 4. E veja o seguinte, esse sinal aqui, o de menos t e o de menos t, é um sinal que tipo? Bilateral, duração infinita, lateral direita ou lateral esquerda? 0,001. Quem pode responder? Esse sinal aqui. Esse sinal aqui, ele é um sinal infinito, é um sinal lateral direito ou é um sinal lateral esquerdo? Lateral esquerdo, porque eu tenho o de menos t e o de menos t, e além disso, se eu não me lembrasse, a ROC é lateral esquerda. Se a ROC é lateral esquerda, no tempo o sinal é lateral esquerdo. Essa ROC aqui, qual é o tipo de ROC? Respondam aí, senhores. Essa ROC ela é limitada. Então, se a ROC é limitada, o sinal é ilimitado no tempo. Então, aqui ele vai até menos infinito e aqui até mais infinito. E esse outro, se a ROC é lateral direita, ele é um sinal lateral direito no domínio do tempo também. Entenderam? Bom, então com isso, a gente vai encerrar não, antes disso vamos só passar rápido de novo as propriedades, só para vocês lembrarem, e vai ser mais importante vocês lembrarem das propriedades do que das deduções, certo? Então veja, a ROC, propriedade 1, faixas paralelas no eixo J-ômega. Posso ter essas três combinações. ROC não contém polo. Não faz sentido botar um polo que vai zerar o denominador, não converge. Sinal com duração finita, a ROC é infinita. Quatro, sinal lateral direito, ROC lateral direita. 5, sinal lateral esquerdo, ROC lateral esquerda. 6, sinal bilateral com duração infinita, ROC, faixa no plano S. 7 e 8, aí ele vai dizer, isso vai ser mais, a gente vai explorar mais quando estiver falando de sistemas mesmo. A ROC, ou se o sinal é lateral direito, ela está à direita do polo mais à direita. Se o sinal é lateral esquerda, ela está à esquerda do polo mais à esquerda. Ou então são faixas limitadas pelos polos. Transformada de Laplace inversa. Chegamos a uma expressão muito simpática, mas que é difícil de implementar porque envolve uma integral de linha. Eu teria que pegar uma linha em cima da ROC, parametrizar essa linha e calcular essa integral de linha, que não é bem vista. Integral de linha e integral de superfície não são bem vistas. Então a solução é deixar o problema muito mais fácil. Fazer uma expansão em frações espaciais, olhar para a ROC e decidir se eu vou ter uma inversa desse tipo ou dessa outra. E usar tabelas. Então, por exemplo, se eu tiver um polo de duplicidade, um polo duplo, com multiplicidade 2, eu apareceria com um termo aqui S mais A ao quadrado. S mais A ao quadrado, a gente vai ver que a transformada dele é T elevado a menos AT ou de T. Então, esse é um resumo da aula de hoje, senhores. E eu vou agora encerrar tanto a gravação quanto o áudio